Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador da Bubox e do Heartbeat Mova Mais, e hoje a gente vai falar sobre as técnicas que eu tenho usado para contra-hackear meu cérebro e manter o controle sobre como eu uso meu smartphone. Vamos lá! De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. Desenvolvedores de aplicativos, designers, especialistas em experiência do usuário, até psicólogos, eles costumam usar truques para nos viciar nos aplicativos que eles fazem. Por exemplo, Instagram, Facebook, Snapchat, TripAdvisor, todos esses caras estudam muito sobre como as pessoas interagem com os aplicativos para facilitar e aumentar a interação. Com isso, eles vão ganhar mais dinheiro. Uma das coisas muito comuns, por exemplo, é usar notificações e cores para chamar a sua atenção. Outra coisa muito comum é criar feedbacks que te deixem satisfeito por receber aquele feedback. Por exemplo, uma notificação de gostei, um coraçãozinho, que é o curtida, o favorito. Tudo isso é truque para poder aumentar o engajamento. O principal modelo de negócios hoje para aplicativos de smartphone é ter um altíssimo engajamento dos usuários. Com alto engajamento, ele consegue coletar mais dados sobre o seu comportamento, apresentar publicidade melhor segmentada e até te vender produtos e serviços mais focados no seu consumo especificamente. Eu estava percebendo que eu estava gastando tempo demais em rede social, estava deixando muitos dados em rede social, como tem vídeo meu aqui sobre isso, sobre a quantidade de dados que eu estava deixando nas redes sociais, e isso pode ser usado para marketing, pode ser usado para me induzir a comprar coisas que eu não quero. E a principal lição que eu queria deixar aqui é que a gente tem que controlar como a gente usa o smartphone, não o smartphone nos controlar. Isso é muito importante que a gente tenha controle sobre como a gente interage, quanto a gente usa, o quanto a gente investe de tempo nesse tipo de interação. Como muitos de vocês sabem, eu trabalhei com isso durante muito tempo aí no Brasil. Quando a gente vendeu a Bubox, em outubro de 2015, a empresa apresentava publicidade 30 milhões de vezes por dia. Então, a gente tinha muita capacidade de coletar dados, processar a interação das pessoas com essa publicidade e aumentar o engajamento. O Heartbeat, aplicativo de saúde e vida saudável, que eu sou cofundador, foi de 0 a 500 mil usuários sem investir R$1 em publicidade, em marketing. Então, a gente criou maneiras muito eficientes das pessoas espalharem esse aplicativo entre os amigos e manterem um alto engajamento. Atualmente, o Heartbeat analisa 400 mil quilômetros de atividades físicas por dia. É um número bastante alto para um aplicativo com zero investimento em marketing. Conhecendo todas essas técnicas para aumentar o engajamento de usuários com aplicativos, eu achava que eu era imune a elas. Então eu pensava que se eu conheço as técnicas, eu estou imune a elas. Se eu conheço as técnicas de criar notificação, criar bolinha vermelha, curtidas, espalhar, etc, etc, eu seria imune. O que é uma coisa bastante ingênua era uma coisa bastante ingênua da minha parte. Eu achava que, por saber, meu cérebro não ia responder como o cérebro de outras pessoas. Isso não é verdade. Lendo sobre psicologia, entendendo melhor como o nosso cérebro reage, eu percebi que saber a técnica não me faz imune à técnica em si. Não faz o menor sentido achar que porque eu sei as técnicas eu estou imune a elas. Não é assim. Um dos maiores rappers brasileiros, chama Marechal, ele fala o seguinte: se eles sabem o que tu pensa, podem prever sua reação. Como a gente interage com esses aplicativos faz com que existam dados de estatística de engajamento, e esses dados ajudam os designers a aumentar o nosso engajamento, o engajamento da comunidade como um todo com os aplicativos. Então, meu cérebro, sistema 1, sistema 2, que está descrito lá no Thinking Fast and Slow, ele reage como o cérebro de outras pessoas. Então, por eu saber, não quer dizer que eu esteja imune a elas. Eu percebi isso recentemente, resolvi adotar uma série de técnicas de hacks para contra-hackear o que os designers fazem para manter o meu engajamento alto. Se os caras tentam hackear meu cérebro para eu consumir mais, bolinhas vermelhas, coraçõezinhos, número de curtidas, notificações, tudo isso, eu tento contra-hackear ele, eu tento usar as técnicas que eu sei para desfazer o hacking, porque não adianta só saber, isso é uma coisa que eu aprendi, como eu já falei para vocês. Não adianta só saber o que os caras fazem, eu tenho que agir isso, eu tenho que evitar. Então não adianta só eu saber que a bolinha vermelha é um problema, e aí toda vez que eu olhar meu celular, eu vou ter lá uma bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha eu vou me lembrar que ela é menos significante do que ela parece ser. Não pode ser assim, porque o nosso cérebro não funciona desse jeito. As respostas que o meu cérebro cria são iguais às respostas de qualquer pessoa, por mais que eu saiba quais são as técnicas, sistema 1, sistema 2, que a gente vê lá no Thinking Fast and Slow. Tudo isso faz com que eu reaja da mesma maneira que qualquer pessoa vai reagir, por mais que eu saiba. Inicialmente eu reajo da mesma maneira. Então o que eu faço? Eu contra-hackeio, eu faço técnicas que vão desfazer as técnicas dos caras. Eu vou apresentar para vocês agora algumas das técnicas que eu tenho usado para contra-hackear o meu cérebro, para que eu use o smartphone apenas quando eu quero, e não quando o desenvolvedor do aplicativo quer que eu use.
Uma das coisas que eu tenho feito é usar o smartphone em preto e branco. Então vocês vão ver aqui que a tela está em preto e branco. Ajustes, General, acessibilidade, geral, acessibilidade, no caso se estiver em português. Aqui e aqui. Filtros de cor. E aí tem aqui o filtro de cor Grayscale. Com esse filtro de cor Grayscale, seu celular vai ficar todo em preto e branco. E ficando em preto e branco, você fica menos viciado. Uma das técnicas usadas para te viciar, é colocar cores verdes, cores vermelhas, bolinhas vermelhas. Você vai ver aqui que tem uma bolinha vermelha no Telegram que não chama tanta atenção assim. E com isso eu consigo controlar melhor quando eu vou olhar o Telegram. E aí como será que fica o consumo de conteúdo? Então tá aqui o consumo de conteúdo numa tela em preto e branco. Absolutamente possível fazer consumir o conteúdo normalmente. Mas o que acontece se eu quiser consumir esse conteúdo em preto e branco? Será que eu tenho que voltar nas configurações e reativar as cores? Mal complicado? Não, na verdade tem um atalho no iOS que você clica 3 vezes e ele volta a ficar colorido. Então você vê aí, ficou colorido. Eu posso consumir o conteúdo normalmente. Por exemplo, se eu quiser ver fotos, então aqui as fotos, todas coloridas. E aí eu posso fazer o consumo como se, normalmente, na verdade não como se, mas normalmente, consumo de conteúdo. E aí se eu quiser voltar, eu volto para o preto e branco, para que não chame tanta atenção e eu consiga controlar melhor. Aqui em atalho de acessibilidade, você pode definir qual é o atalho que acontece quando você clica 3 vezes no botão Home. Essa técnica de usar a tela em preto e branco, pelo que eu tenho notado, é a mais poderosa que eu conheço para controlar melhor como eu faço o consumo de conteúdo, o consumo de aplicativos no meu smartphone. Outra é controlar as notificações. Eu desabilito praticamente todas as notificações, deixo só as que são realmente muito essenciais, só as que são realmente muito emergenciais. Assim eu sei que se tem uma notificação ali, é uma notificação que é essencial, que eu preciso ver. Todas as outras notificações, mensagens no Facebook, mensagens no WhatsApp, curtidas, qualquer coisa que seja, eu desabilito e eu só vejo isso quando eu quero, quando eu abro o aplicativo para olhar o que aconteceu ali naquele aplicativo enquanto eu estava ausente. Isso é uma técnica também muito importante para que eu use menos o smartphone, mais do que isso, para que eu controle quando eu quero usar o smartphone. A principal coisa que a gente vê até em psicologia pavloviana é esse feedback que a gente cria, feedback positivo, o reforço positivo. Toda vez que você faz alguma coisa na rede social, no Twitter, no Instagram, etc., você tem um feedback positivo que causa em você um feedback e altera em como você percebe a interação com esses aplicativos. Outro recurso interessante é deixar seu celular no silencioso. Assim você tem menos notificações, você tem menos apitos e com esses menos apitos você também controla melhor quando você quer usar o smartphone. A maioria dessas técnicas de aumentar o engajamento em aplicativos não foram criadas nos últimos 10 anos, não foram criadas nos últimos 5 anos e não surgiram do nada. Na verdade, elas são fruto de muita pesquisa em psicologia, muita pesquisa em cognição. São essas técnicas, importadas principalmente da psicologia, que são usadas por grandes empresas de tecnologia para que aumente o seu engajamento com aplicativos. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para conteúdo de designers descrevendo quais são as técnicas usadas para aumentar o seu engajamento com os aplicativos. Uma coisa muito importante é deixar claro que essas técnicas elas não são negativas, elas são só técnicas para aumentar o seu engajamento com o aplicativo. É o trabalho dos caras isso. Mais do que o trabalho deles, elas podem ser usadas para aumentar o seu engajamento, uma coisa que vai te fazer bem. Socialização faz bem, te proporcionar uma vida mais saudável através de um aplicativo faz bem. Então, essas técnicas elas não são necessariamente negativas, elas são ferramentas. E como ferramentas, elas podem ser usadas para o bem, elas podem ser usadas para o mal. Por isso eu tenho usado essas técnicas para o meu bem, para controlar mais quando eu olho o smartphone. Como eu disse, eu tenho usado técnicas para contra-hackear o meu cérebro, tirar as cores da tela, tirar as notificações, tirar o volume, tirar os aplicativos de rede social. Isso é uma coisa que eu também tenho que comentar. Eu apaguei os aplicativos de rede social, alguns, os que eu usava mais, que eu queria usar menos. Facebook, eu saí do Facebook. Twitter, eu apaguei o aplicativo do Twitter. LinkedIn, apaguei o aplicativo do LinkedIn. Porque agora, quando eu quero olhar essas redes sociais, eu entro no site através do browser, e entrando através do browser dá mais trabalho, gera um feedback cognitivo menos intenso para mim e também exige mais esforço meu para ir olhar aquilo ali. Com mais esforço, o custo é maior e com isso eu olho menos. Essas são técnicas que eu tenho adotado para controlar melhor como eu uso o smartphone e eu controlar como eu uso o smartphone, não o smartphone me controlar de acordo com o que o desenvolvedor deseja.
Se você quiser testar essas técnicas também, elas estão disponíveis nas configurações dos sistemas operacionais móveis aí mais usados. Você pode testar separadamente, você pode testá-las em conjunto. Algo importante é que as técnicas para aumentar o seu engajamento com o smartphone, elas não definem isoladamente como você interage com o smartphone. Então, só colocar a bolinha vermelha ou só colocar uma notificação, possivelmente não vai fazer você usar mais o smartphone. O problema é quando elas são empilhadas, quando elas são usadas em conjunto. E quando elas são usadas em conjunto, notificação, som, aumentar o feedback cognitivo por causa das curtidas, botar um contador ali, tudo isso aumenta a possibilidade de que você use o smartphone. A minha área de atuação profissional é construção e gerenciamento de produtos de tecnologia, aplicativos inclusos. Então, o conhecimento que eu tenho de psicologia é um conhecimento de leigo, eu não sou psicólogo, mas eu sei das técnicas, eu li livros, eu apliquei coisas e todas elas eu observei os resultados. E é com base nisso que eu aplico essas técnicas para contra-hackear os métodos que os desenvolvedores usam para aumentar o meu engajamento com o smartphone. Se você quiser testar algumas dessas técnicas que eu demonstrei aqui para contra-hackear seu cérebro, o que eu recomendo é que você não seja ingênuo como eu era, de pensar, se eu sei a técnica eu estou imune a ela. Você não está. O cérebro das pessoas funciona de maneira muito padronizada, muito semelhante, e todo mundo basicamente está sujeito aos mesmos truques, está sujeito às mesmas armadilhas cognitivas. Essas armadilhas podem ser desfeitas por você. Recomendo, por exemplo, que você coloque a sua tela em preto e branco, que você desative suas notificações, que você desative aquela bolinha vermelha que fica ali. Tudo isso que você puder fazer vai te ajudar a controlar melhor como você usa o smartphone. O smartphone é uma ferramenta incrível, isso não é um discurso contra o smartphone, de longe não é. Isso é, na verdade, um discurso a favor do seu próprio controle. É você que tem que controlar quando você usa, é você que tem que controlar como você usa e não o contrário. Espero que vocês tenham curtido, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha desse tema, espalhe esse vídeo para seus amigos em rede social. Até mais!